O Exorcista. Capítulo 2. Carras colocou uma fita no compartimento vazio do aparelho sobre a mesa do escritório de Frank Miranda, o diretor rechonchudo e de cabelos grisalhos do Instituto de Idiomas e Linguística. Depois de editar partes das duas fitas, Carras ligou o gravador e os dois escutaram com fones de ouvido, a voz irada vociferando coisas sem sentido. Quando terminou, o padre deslizou o fone para os ombros e perguntou: Frank, o que é isso? Poderia ser um idioma? Também sem fones, Miranda estava sentado à beira de sua mesa, com os braços cruzados, olhando para o chão e franzindo a testa numa expressão confusa. Não sei, disse balançando a cabeça. Muito estranho. Ele olhou para Carras. Onde conseguiu isso? Estou trabalhando num caso de múltiplas personalidades. Está brincando? Um padre? Não posso contar. Sim, claro, entendo. Bem, e quanto a isso, Frank? O que você acha? Olhando para o teto, Miranda tirou os óculos de leitura de aros grossos, fechou-os distraidamente e guardou-os no bolso da lapela do blazer. Não é o idioma que eu conheça, disse ele, mas... Ele franziu a testa levemente e olhou para Carras. Pode tocar de novo? Carras rebobinou a fita, tocou-a de novo, desligou o aparelho e perguntou: Alguma ideia? Bem, devo dizer que tem cadência. O jesuíta sentiu uma pontada de esperança, o que iluminou seus olhos por um instante. O brilho que se reluziu em seguida quando ele sufocou a própria esperança. Mas não conheço, padre, disse ele. É antigo ou moderno? Não sei. Bem, por que não deixa isso comigo? Posso conferir com mais cuidado com alguns dos rapazes. Talvez um deles saiba do que se trata. Poderia, por gentileza, fazer uma cópia dela, Frank? Gostaria de manter a original. Ah, sim, claro. Enquanto isso, tenho outra fita. Você tem tempo? Sim, claro. Uma fita de quê? Deixe-me perguntar algo antes. Claro, o que é? Frank, se eu lhe desse amostras de discursos comuns de duas pessoas aparentemente diferentes, você poderia me dizer, por meio de uma análise semântica, se a mesma pessoa seria capaz de realizar os dois modos de discurso? Acho que sim. Sim, com certeza. Uma avaliação tipo símbolo seria uma boa maneira de descobrir isso, e com amostras de 1000 palavras ou mais, seria possível conferir apenas a frequência da ocorrência das diversas partes do discurso. E a análise seria conclusiva? Sim, veja, esse tipo de testes descartaria qualquer mudança no vocabulário básico. Não são as palavras que importam, mas a expressão das palavras, o estilo. Nós chamamos isso de índice de diversidade. Muito confuso para leigos, o que, claro, é o que desejamos. O diretor deu um sorriso seco. Em seguida, assentiu em direção à fita nas mãos de Carras. Então, a voz dessa outra pessoa está nessa fita? Não exatamente. Não exatamente? As vozes e as palavras das duas fitas foram ditas pela mesma pessoa. O diretor ergueu as sobrancelhas. Pela mesma pessoa? Sim, como falei, é um caso de múltiplas personalidades. Pode compará-las para mim, Frank? Quer dizer, as vozes parecem totalmente diferentes, mas ainda gostaria de ver o que uma análise comparativa pode mostrar. O diretor se mostrou intrigado, até satisfeito. Fascinante. Sim, faremos a análise. Estou pensando em dar essa tarefa ao Paul, meu principal instrutor. Uma mente brilhante. Acredito que ele sonhe em códigos indígenas. Mas, mais um favor, muito importante. Qual? Preferiria que você mesmo fizesse a comparação. É mesmo? Sim. E o quanto antes. É possível? O diretor percebeu a urgência na voz e nos olhos de Carras. Tudo bem, respondeu ele assentindo. Vou cuidar disso. Ao voltar para seu quarto, no centro de residência jesuíta, Carras encontrou uma mensagem deixada embaixo da porta.
Os relatórios de Reagan feitos pela clínica Beringer haviam chegado. Carras foi até a recepção, assinou para pegar a encomenda e voltou ao quarto, onde sentou-se à mesa e começou a ler sem parar. No fim, quando chegou à conclusão da equipe psiquiátrica da clínica, sua ansiedade e esperança havia se transformado em decepção e derrota. Indícios de obsessão pela culpa resultante em sonambulismo histérico. Sentindo que não precisava continuar a leitura, parou, apoiou os cotovelos na mesa e, suspirando, cobriu o rosto com as mãos. Não desista. Há esperança para a dúvida. Há espaço para a dúvida, interpretação. Mas quanto aos estigmas na pele de Reagan, que, de acordo com os relatórios, tinham ocorrido várias vezes durante sua internação na clínica, o resumo da análise afirmava que a paciente tinha a pele hiperreativa e poderia sozinha ter produzido as letras misteriosas, riscando-as na pele pouco antes do aparecimento delas, por meio de um processo conhecido como dermografia. A teoria suportada pelo fato de que, assim que suas mãos foram imobilizadas, o fenômeno misterioso parou de acontecer. Carras ergueu a cabeça e olhou para o telefone. Frank, será que havia de fato necessidade de realizar uma comparação entre as vozes da fita? Deveria telefonar e cancelar tudo? Sim, eu deveria, concluiu o padre. Pegou o telefone, discou. Ninguém atendeu. Deixou um recado para que o diretor do instituto telefonasse e, exausto, levantou-se e caminhou lentamente até o banheiro, onde jogou água fria no rosto. O exorcista deve tomar cuidado para que nenhuma das manifestações do paciente passe sem explicação. Carras olhou para o próprio rosto no espelho, preocupado. Havia deixado algo escapar? O quê? O cheiro de chucrute? Virou-se, puxou uma toalha do porta-toalhas e secou o rosto. Não, a autossugestão justificaria isso. Ele se lembrou, assim como os relatórios que expunham que, em certos momentos, os doentes mentais pareciam capazes de manipular o corpo de modo inconsciente para emitir uma variedade de odores. Carras secou as mãos. As batidas. A gaveta se abrindo e fechando. Isso seria a psicocinese? De verdade? Você acredita nessas coisas? De súbito, consciente de que não estava pensando com clareza, Carras voltou a pendurar a toalha. Cansado demais. Mas seu ser recusava-se a desistir, a entregar aquela criança a teorias e a especulações tortuosas, a história sangrenta de traições da mente humana. Ele saiu do centro de residência e subiu rapidamente a rua Prospect, até os muros de pedra da biblioteca Loughin, da Universidade de Georgetown. Entrou no recinto e pesquisou o Guia de Literatura Periódica, correndo um dedo por assuntos começando com a letra P. Quando encontrou o que procurava, sentou-se a uma mesa comprida de carvalho, com uma publicação científica que continha um artigo a respeito do fenômeno poltergeist, escrito pelo famoso psiquiatra alemão Dr. Hans Bender. Sem dúvida, concluiu o jesuíta ao final da leitura, depois de anos sendo documentado, filmado e observado em clínicas psiquiátricas, o fenômeno psicocinético era real. Mas havia um porém. Nenhum dos casos relatados no artigo tinha uma conexão com a possessão demoníaca. Em vez disso, a hipótese favorita para explicar o fenômeno era a energia direcionada pela mente, produzida de forma inconsciente e, em geral, e de modo significativo, percebeu Carras, por adolescentes em estágio de tensão, ira e frustração internas extremamente altas. Carras esfregou os olhos úmidos e cansados e, ainda achando que deixara algo importante de lado, repassou os sintomas de Reagan, tocando em cada um deles como um menino derrubando dominós, um a um. Carras queria saber qual sintoma havia deixado de abordar. Nenhum, concluiu ele com desânimo. Ele caminhou de volta à casa de Chris McNeil, onde Willie o atendeu e permitiu sua entrada até o escritório que estava fechado.
A funcionária bateu à porta. É o padre Carras, disse ela, e de lá de dentro Carras escutou um abafado entre. O padre entrou e fechou a porta. De costas para ele, Chris mantinha o cotovelo sobre o balcão e a testa sobre a mão. Sem se virar, ela o cumprimentou. Olá, padre. Sua voz era rouca, porém baixa e desesperada. Preocupado, ele se aproximou. Você está bem? Sim, estou sim. Carras franziu a testa, cada vez mais apreensivo. A voz de Chris estava tensa e a mão que cobria o rosto tremia. Abaixando o braço, ela se virou e olhou para o padre, revelando um rosto banhado em lágrimas e olhos vermelhos. Como estão as coisas? Perguntou ela. Quais são as novidades? Carras a observou antes de responder. Bem, a última notícia é que analisei os registros da Clínica Beringer e... Sim? Perguntou Chris tensa. Bem, eu acredito... Em que acredita, padre Carras? Em que? Bem, minha opinião sincera nesse momento é que Reagan se beneficiaria mais de um intenso cuidado psiquiátrico. Chris olhou para Carras em silêncio e com os olhos um pouco mais arregalados enquanto balançava a cabeça, recusando-se a aceitar. De jeito nenhum. Onde está o pai dela? Perguntou Carras. Na Europa. A senhora contou a ele o que está acontecendo? Não. Bem, talvez a presença dele aqui ajudasse. Ouça, nada vai ajudar a menos que seja diferente, respondeu Chris com uma voz alta e vacilante. Acredito que você deveria chamá-lo. Para quê? Seria pedir ao senhor que para exorcizar um demônio, caramba, não para trazer um, gritou Chris com os braços contorcidos pela angústia. O que houve com o exorcismo de uma hora para outra? Veja, o que diabos eu posso querer em Harvard? Podem falar isso mais tarde, quando... Vamos conversar agora. Que diabos a presença de Howard faria? Bem, existe uma grande probabilidade de que o distúrbio de Reagan tenha raízes em sua culpa por... Culpa por quê? Culpa pelo quê? Gritou com os olhos selvagens. Poderia... Pelo divórcio? Toda aquela palhaçada psiquiátrica? Veja bem, Reagan sente culpa porque matou Burke Denning, vociferou Chris, pressionando as têmporas com os punhos. Ela o matou! Ela o matou e será internada! Ela será internada! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Carras a abraçou, quando ela se encolheu, soluçando, e a levou até o sofá. Está tudo bem, dizia ele baixinho. Está tudo bem. Não, eles vão interná-la. Chris não parava de soluçar. Eles vão. Está tudo bem. Carras acalmou a mulher e a ajudou a se deitar no sofá. Então se deitou na beirada e segurou sua mão. Os pensamentos não paravam. Ele pensou em Kinderman, em Danny, em Chris soluçando, em como nada aquilo parecia real. Está tudo bem, calma, vai ficar tudo bem. Em pouco tempo, o choro diminuiu e ele a ajudou a se sentar. Pegou água e uma caixa de lenços que encontrara numa estante atrás do bar e se posicionou ao lado dela. Ah, estou feliz, disse Chris, assoando o nariz. Você está feliz? Sim. Estou feliz por ter colocado isso para fora. Ah, bem, sim, isso é bom. E agora, mais uma vez, o peso recaía nos ombros do jesuíta. Chega, não diga mais nada. Tentou alertar a si mesmo. No entanto, perguntou a Chris. Quer dizer mais alguma coisa? Chris assentiu. Sim, eu quero. Respondeu ela desanimada. Secou um dos olhos e começou a falar de modo entrecortado, em espasmos, a respeito de Kinderman, a respeito das tiras rasgadas das bordas do livro de bruxaria e da certeza de que Danny estivera no quarto de Reagan na noite de sua morte, da força anormal da menina e do fato de Chris acreditar ter visto a personalidade de Danny
quando a filha girou completamente a cabeça para trás. Ao terminar, exausta, ela esperou pela reação de Carras e, quando estava prestes a dizer o que pensava, ele olhou para a expressão suplicante nos olhos da mulher. Você não pode ter certeza de que ela fez isso, afirmou ele. Mas e a cabeça virada, como a de Burke? E as coisas que ela diz? Você tinha acabado de bater a cabeça com força na parede, argumentou Carras. Estava em choque. Deve ter imaginado isso. Mantendo o olhar inexpressivo em Carras, Chris retrucou baixinho. Não. Foi Buck que disse que ela fez isso. Ela o empurrou da janela e o matou. Abalado, o padre apenas a observou por um momento, então voltou a se recompor. A mente de sua filha está perturbada, explicou ele. Por isso as frases dela não significam nada. Chris baixou a cabeça e a balançou. Não sei, disse ela, quase inaudível. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Acredito que ela fez isso e que seria capaz de matar mais alguém. Não sei. Ela encarou Carras com tristeza e, num sussurro rouco, perguntou: O que devo fazer? Ele se retraiu por dentro. O peso se moldara às suas costas como concreto depois de secar. Você já fez o que deveria fazer, respondeu ele. Já contou a alguém, Chris. Já contou para mim. Não deixe que eu decida qual é a melhor solução. Pois pode fazer isso, por favor? Deixe comigo. Secando um dos olhos com a outra, com as costas da mão, ela assentiu. Sim, claro. Isso seria o melhor. Tentando sorrir, disse, sem ânimo. Obrigada, padre. Muito obrigada. Está se sentindo melhor? Sim. Pode me fazer um favor? Claro, qualquer coisa. O que é? Saia de casa e vá ver um filme. Por um momento, Chris olhou para ele sem qualquer expressão. Depois sorriu e balançou a cabeça. Detesto filmes. Então vá visitar um amigo. Chris o observou com ternura. Tem um amigo bem aqui. Pode apostar. Descanse um pouco. Promete? Sim, prometo. Carras pensou em algo. Outra pergunta. Você acha que Danny levou o livro para o andar de cima ou que o volume já estava lá? Acredito que já estivesse lá. Olhando para o lado, Carras assentiu. Entendo. Disse antes de se levantar abruptamente. Bem, certo. Você precisa do carro de volta? Não. Pode ficar com ele. Ok. Voltarei mais tarde. Baixando a cabeça, Chris respondeu. Tudo bem. Carras saiu da casa e foi para a rua com os pensamentos em turbilhão. Reagan matara Danny? Que loucura! Ele a imaginou lançando-o pela janela do quarto da escadaria comprida e íngreme, rolando, caindo sem parar, até que seu mundo chegasse a um fim repentino. Impossível. Não. E, ainda assim, Chris parecia convicta de que isso acontecera. Histeria. É exatamente o que é. Tentou se convencer. Não passa de imaginação histérica. E, ainda assim, Carras perseguiu certezas como se fossem folhas caídas numa ventania. Enquanto passava pela escadaria ao lado da casa, Carras ouviu um som vindo de baixo, perto do rio. Ele parou e olhou na direção do canal CIO. Uma gaita. Alguém tocando Red River Valley, a canção favorita do jesuíta desde que era jovem. Ele parou e ficou ouvindo até o semáforo ficar verde e a melodia melancólica ser abafada pelo barulho do tráfego recomeçando na Rua M, estilhaçada rudemente por um mundo que estava naquele momento em meio à tormenta, pingando sangue na fumaça dos escapamentos enquanto gritava por socorro. Olhando para a escada, Carras enfiou as mãos nos bolsos, pensando mais uma vez no dilema de Chris McNeil e Reagan e em Lucas chutando o cadáver de Tranquille. Devia fazer algo? O quê? Podia tentar fazer melhor do que os médicos de Beringer? Ah, o senhor é mesmo um padre ou um charlatão?
Carras assentiu de modo distraído, lembrando-se do caso da possessão de um francês chamado Achille, que, assim como Regan, alegara ser um demônio. Da mesma forma que Regan, seu distúrbio estava ligado à culpa. No caso dele, ao remorso de ter sido infiel no casamento. A grande psicóloga Iannette havia realizado uma cura sugerindo, de modo hipnótico, a presença da esposa, que apareceu diante dos olhos alucinados de Achille e o perdoou solenemente. Carras assentiu. Sim, a sugestão poderia funcionar para Regan, mas não por meio da hipnose. Eles haviam tentado a hipnose na Beringer. A sugestão para a menina, acreditava ele, era aquela na qual Chris insistira desde o começo: o ritual do exorcismo. Regan sabia o que era e qual era seu efeito desejado. Sua reação à água benta. Ela lera a respeito naquele capítulo do livro e, na passagem em questão, também havia descrições de exorcismo bem-sucedido. Poderia funcionar, poderia mesmo, mas como conseguir permissão da ordem? Como montar um caso sem mencionar Denning? Carras não podia mentir para o bispo, mas que fatos ele poderia usar para convencê-lo? Suas têmporas começaram a latejar e Carras levou a mão à testa. Sabia que precisava dormir, mas não conseguiria. Não naquele momento. Quais eram os fatos? As fitas do instituto? O que Frank descobriria? Havia alguma coisa que ele pudesse descobrir? Não. Mas quem tinha certeza? Regan não diferenciava a água benta da água da torneira, claro. Mas e se supostamente consegue ler minha mente, por que não soube a diferença entre elas? Carras, mais uma vez, levou a mão à testa. A dor de cabeça, confusão. Vamos, rapaz, tem alguém morrendo. Acorde! De volta ao seu quarto, Carras telefonou para o instituto. Não encontrou Frank. Pensativo, ele desligou. Água benta, água da torneira, alguma coisa. Abriu o ritual para ver instruções para exorcistas. Espíritos do mal, respostas enganosas, de modo a parecer que a vítima não está possuída de modo algum. Seria aquilo? Pensou Carras. Instantaneamente, deixou de lado aquela ideia. De que diabos você está falando? Que espírito do mal? Ele fechou o livro e releu os registros médicos, analisando-o com pressa e ansiedade em busca de qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a criar um caso justificável para o exorcismo. Aqui, não há histórico de histeria. É um argumento, mas é fraco. Também há outra coisa aqui, pensou. Uma discrepância. O que seria? Então se lembrou. Não é muito, mas ainda assim é relevante. Ele telefonou para Chris McNeil. Ela parecia grogue. Olá, padre. Você estava dormindo? Sinto muito. Não, tudo bem. O que houve? Chris, onde posso encontrar? Disse Carras, correndo um dedo pelos registros. Parou. O Dr. Klein, Samuel Klein. O Dr. Klein? Ah, do outro lado da ponte, em Roslyn. No prédio de consultórios? Sim, isso mesmo. Qual é o problema? Por favor, telefone para ele e avise que o Dr. Carras vai visitá-lo e gostaria de dar uma olhada nos eletroencefalogramas da Regan. Diga a ele o meu nome. Entendi. Quando desligou o telefone, Carras soltou o botão da gola, tirou a batina e rapidamente vestiu uma calça caque e um moletom, seguido de um sobretudo preto. Observando-se no espelho, Carras franziu a testa e pensou: padres e policiais. Eles tinham auras identificáveis que não podiam disfarçar. Tirou o capote e os sapatos e calçou seus únicos, que não eram pretos,
um par de tênis Tretons brancos de lona surrados. No carro de Chris, ele dirigiu para Roslyn, enquanto esperava o sinal da ponte que abria na rua M. Olhou para a esquerda e viu Cal saindo de um sedã preto estacionado na frente de Dixie Liquor Store. O motorista do carro era Kinderman. O semáforo ficou verde. Carras avançou com o carro, entrou na ponte e olhou pelo espelho retrovisor. Será que eles o tinham visto? Achava que não. Mas o que os dois estavam fazendo juntos? Teria algo a ver com Reagan? Com Reagan e... Esqueça isso. Uma coisa de cada vez. Ele estacionou e subiu a escada até o consultório do Dr. Klein. O médico estava ocupado, mas uma enfermeira entregou o eletroencefalograma a Carras e, em pouco tempo, ele estava dentro de uma baia estreita, analisando um papel repleto de gráficos. Klein entrou apressado, olhando brevemente para a roupa do padre. O senhor é o Dr. Carras? Sim. Sam Klein. Prazer em conhecê-lo. Enquanto trocavam um aperto de mão, Klein perguntou: Como está a menina? Melhorando. Fico feliz em saber. Carras voltou a olhar para o gráfico e Klein se aproximou dele para observar, passando os dedos por cima das ondas. Aqui, está vendo? É muito regular. Não há frustrações, observou Klein. Sim, estou. É curioso. Curioso? De que modo? Bem, se levarmos em conta que estamos lidando com um caso de histeria, como assim? Eu acho que seja muito difundido, respondeu Carras enquanto continuava a folhear o resultado dos exames. Mas um belga chamado Iteca descobriu que a histeria parecia causar um tipo de flutuação estranha no gráfico, um padrão muito pequeno, mas sempre idêntico. Estou procurando aqui e não encontro. Entendo, disse Klein entre dentes. Carras olhou para o outro médico. Ela certamente estava alterada quando vocês realizaram este exame, certo? Eu diria que sim. Estava alterada, sim. Nesse caso, não é curioso que o resultado tenha sido tão perfeito? Até indivíduos com mente sã podem influenciar as ondas cerebrais pelo menos no âmbito da frequência normal. E como Reagan estava alterada na época, deveria haver alguma flutuação se... Doutor, a senhora Simons está ficando impaciente, disse uma enfermeira, interrompendo-os. Tudo bem, estou indo, avisou Klein. Quando a enfermeira se afastou, ele deu um passo em direção ao corredor, mas então se virou, segurando a porta. Por falar em histeria, comentou ele seco. Sinto muito, preciso ir. Ele fechou a porta. Carras ouviu seus passos se distanciando pelo corredor, uma porta sendo aberta e o médico dizendo: Bem, como a senhora está se sentindo hoje? A porta fechada abafou o resto. Carras voltou a analisar o gráfico e, quando terminou, dobrou, fechou o envelope e voltou para a recepção. Era algo que ele poderia usar para convencer o bispo de que Reagan não era histérica e, por isso, poderia estar possuída. Ainda assim, o eletroencefalograma criara mais um mistério. Por que não havia alteração? Carras dirigia de volta à casa de Chris, quando, ao parar num semáforo na esquina da rua Prospect e 35, viu, sentado ao volante de um carro estacionado perto do centro de residência jesuíta, estava Kinderman, com os braços para fora da janela e o olhar fixo à frente. O padre dobrou a direita antes que o detetive o visse. Logo, encontrou uma vaga, estacionou e deu a volta na esquina, como se fosse em direção ao centro de residência. Será que ele está vigiando a casa? Pensou Carras. O espectro de Denning mais uma vez o assombrou. Seria possível que Kinderman acreditasse que Reagan havia... Calma, rapaz, devagar. Ele se aproximou da lateral do carro e enfiou a cabeça pela janela do passageiro. Olá, detetive, disse com simpatia. Veio me visitar ou está apenas relaxando um pouco? O detetive se virou depressa, surpreso, e abriu um sorriso enorme.
Olá, Padre Carras. Aqui está o senhor. Muito bom em revê-lo. Disfarçando, pensou Carras. O que ele está aprontando? Não deixe que saiba que você está preocupado. Fique calmo. Vai acabar recebendo uma multa, avisou Carras, apontando para a placa. Não é permitido estacionar entre 16 e 18 horas durante a semana. Não tem problema. Estou conversando com o padre. Todos os guardas de trânsito em Georgetown são católicos. Como o senhor está? Para ser sincero, Padre Carras, não tão bem. E o senhor? Não posso reclamar. Solucionou aquele caso? Qual? Aquele do diretor de filmes? Ah, aquele. O detetive balançou a mão. Nem me fale. Ei, o que vai fazer esta noite? Está ocupado? Tem ingressos para Otelo no Biograph. Depende do elenco. O elenco? John Wayne é Otelo e Doris Day interpreta Desdemona. Está satisfeito? É de graça, padre. Irritantemente parecido com Marlon Brando. É uma obra de William Shakespeare. Não importa quem está ou não no elenco. O senhor vai? Sinto muito, mas terei que recusar. Estou um pouco ocupado. Dá para ver, disse o detetive, observando o rosto do jesuíta. O senhor está trabalhando até tarde. Está com uma aparência péssima. Eu estou sempre com uma aparência péssima. Mas hoje está pior do que o normal. Vamos, sai apenas uma noite. Vai ser bom. Carras decidiu testá-lo. Tocar num ponto fraco. Tem certeza de que é este filme que está passando? Perguntou ele, com um olhar firme no do detetive. Eu poderia jurar que é um filme de Chris McNeil está sendo exibido no Biograph. O homem hesitou. Não, o senhor está enganado. Está passando Otelo. Ah, e o que o trouxe você aqui? O senhor. Eu vim para convidá-lo para o filme. Bem, acho que é mais fácil dirigir do que usar o telefone, não é? O detetive ergueu as sobrancelhas numa tentativa bem fajuta de parecer inocente. Seu telefone estava ocupado. O jesuíta olhou para ele, quieto e sério. O que foi? Perguntou Kinderman. O quê? Carras enfiou a mão dentro do carro, levantou uma das pálpebras de Kinderman e analisou seu olho. Não sei, disse ele franzindo a testa. O senhor está péssimo. Talvez tenha sido acometido por um caso de mitomania. Não sei o que significa. É sério? Sim, mas não é fatal. O quê? O suspense está me enlouquecendo. Pesquise, disse Carras. Ora, não seja tão presunçoso. De vez em quando é preciso dar a César o que é de César. Sou a lei. Eu poderia mandá-lo deportá-lo, sabia? Por quê? Um psiquiatra não deveria irritar as pessoas. Além disso, os gentios, para ser sincero, adorariam isso. O senhor os incomoda, padre. É sério, o senhor os envergonha. Quem precisa de um padre que usa moletom e tênis? Abrindo o sorriso amarelo, Carras assentiu. Preciso ir. Cuide-se, disse, batendo a mão na janela 2 vezes, em despedida, antes de caminhar lentamente em direção à entrada do centro de residência. Procure um analista! Exclamou o detetive com a voz rouca. Depois o observou com grande preocupação. Virou-se para a frente, ligou o carro e subiu a rua. Ao passar por Carras, buzinou e acenou. O padre retribuiu o gesto e, ao ver o carro de Kinderman dobrar a esquina da rua 36, parou onde estava por um tempo, passando a mão trêmula na testa. Será que ela poderia realmente ter feito isso? Será que Reagan poderia ter matado Buck Denning de modo tão horrível? Com um olhar intenso, Carras se virou e olhou para a janela de Reagan, pensando, pelo amor de Deus, o que aconteceu naquela casa? E quanto tempo vai demorar até Kinderman exigir ver Reagan? Até perceber nela a personalidade de Denning? Ouvi-la? Quanto tempo demoraria até Reagan ser internada? Ou morrer? Ele precisava levar o caso de exorcismo à ordem. Carras atravessou a rua depressa até a casa de Chris McNeil.
Tocou a campainha e esperou Willie deixá-lo entrar. A senhora está cochilando agora, avisou ela. Carras assentiu. Ótimo. Ele passou por ela e subiu a escada até o quarto de Regan. Precisava assimilar algo. Quando entrou, viu Cal sentado numa cadeira perto da janela, silencioso e presente como uma árvore grande e escura. O suíço mantinha os braços cruzados e os olhos fixos em Regan. Carras se aproximou da cama. A parte branca dos olhos dela pareciam uma névoa leitosa. Os murmúrios feitiços de outro mundo. Carras se inclinou lentamente e começou a saltar as amarras. Não, padre, não! Cal correu até a cama e agarrou o braço do jesuíta. Péssima ideia, padre. Forte, muito forte. Nos olhos de Cal havia um medo real. Nesse momento, Carras soube que a força de Regan era real. Ela poderia ter feito aquilo. Poderia ter torcido o pescoço de Denning. Vamos, Carras, depressa. Encontre uma evidência. Pense! Ele ouviu uma voz vindo de baixo, da cama. Ich möchte Sie etwas fragen, Herr Egerstrom. Com surpresa e esperança, Cal olhou para a cama e viu o rosto demoníaco de Regan olhando para Cal. Tanzt Eibstoch ein? Perguntou ela e começou a rir de modo sarcástico. Alemão. Ela havia perguntado se a filha coxa de Cal gostava de dançar. Exaltado, Carras virou-se para Cal e viu que seu rosto estava muito vermelho. Com as mãos em punho, ele lançava um olhar furioso para Regan, enquanto ela continuava a rir. Cal, é melhor você sair, disse Carras. O suíço balançou a cabeça. Não, vou ficar. Saia, por favor, pediu o jesuíta com firmeza, olhando implacavelmente para ele. Depois de um momento de resistência, o empregado se virou e saiu, correndo do quarto. Quando a porta se fechou, a risada parou de forma abrupta e foi substituída pelo silêncio. Carras olhou para a cama. O demônio o observava. Parecia satisfeito. Ah, você voltou. Estou surpreso. Pensei que o embaraço com a água benta pudesse ter feito você mudar de ideia e não voltar mais. Mas eu tinha esquecido que um padre não tem vergonha. Carras respirou fundo algumas vezes para se forçar a se concentrar a pensar com clareza. Ele sabia que o exame de línguas para comprovar a possessão exigia uma conversa inteligente como prova de que as falas não estivessem ligadas a lembranças linguísticas escondidas. Sossega, vai com calma. Lembra daquela menina? Uma empregada parisiense, supostamente possuída, havia balbuciado, enquanto delirava, num idioma que acabou sendo reconhecido como sírio. Carras forçou-se a pensar na comoção que isso havia causado e em como, finalmente, se descobriu que ela havia trabalhado numa pensão, na qual um dos moradores era estudante de teologia e, na véspera das provas, ele costumava caminhar pelo quarto e descer e subir as escadas enquanto repassava, em voz alta, sua lição em sírio, e ela o ouvira. Calma, não se precipite. Sprechen Sie Deutsch? Perguntou Carras. Mais brincadeiras? Sprechen Sie Deutsch? Repetiu o jesuíta, com o coração acelerado. Natürlich, respondeu o demônio, olhando-o com malícia. Mirabile dictum, não acha? O jesuíta sentiu o coração disparar. Ela falava não apenas alemão, mas também latim, e dentro do contexto. Qual nome miri est? Qual é o seu nome? Carras. O padre se animou. Obson. Onde estou? In cubilo. Num quarto. Et ubi et scubulum. E onde fica o quarto? Em domo. Numa casa.
Ob est Bunker Denning? Onde está Buck Denning? Mortos. Morto. Como do mortus est? Como ele morreu? Inventus est capti reverso. Ele foi encontrado com a cabeça virada. Quis accidente eum? Quem o matou? Reagan. Quomodo é o acidente Elysium? Dic miri exactly. Como ela o matou? Conte em detalhes. Bem, chega de emoções por enquanto, disse o demônio sorrindo. Sim, acho que já basta. Não creio que você certamente vai perceber, sendo você que, enquanto fazia as perguntas em latim, também estava formulando as respostas mentalmente. O demônio riu. Tudo inconsciente, sim. Claro, o que faríamos sem o inconsciente, Carras? Está entendendo aonde quero chegar? Não sei falar nada de latim. Eu li sua mente. Simplesmente arranquei as respostas de sua mente. Carras ficou desanimado diante da incerteza. Sentiu-se atormentado e frustrado pela dúvida perturbadora que foi implantada em sua mente. O demônio riu. Sim, eu sabia que isso aconteceria, Carras. É por isso que gosto tanto de você, meu caro. Sim, é por isso que adoro todos os homens razoáveis. O demônio jogou a cabeça para trás e gargalhou. A mente do jesuíta estava desesperada, formulando perguntas para as quais não havia uma resposta correta, mas muitas. Mas talvez eu fosse pensar em todas elas, percebeu ele. Então faça uma pergunta cuja resposta você não sabe. Ele poderia conferir a resposta mais tarde, para ver se estava correta. Esperou o riso diminuir e falou: Quão profundos es imos oceanos índicos? Qual a profundeza do Oceano Índico? Os olhos do demônio brilharam. La plume dilatante. Responde latine. Bonjour. Bon amour. Quan? Carras parou quando os olhos se reviraram dentro das orbitais e a entidade dos balbúcios ininteligíveis apareceu. Impaciente e frustrado, Carras exigiu: Deixe-me falar com o demônio de novo. Nenhuma resposta, apenas a respiração de um lugar desconhecido. Quises tu? Perguntou ele com a voz rouca. Apenas silêncio, a respiração. Deixe-me falar com Buck Denning. Um soluço, uma respiração forte, um soluço. Deixe-me falar com Buck Denning. O soluço, constante e forte, continuou. Carras baixou a cabeça, balançou-a e caminhou até uma poltrona acolchoada, onde se sentou. Recostou-se e fechou os olhos. Tenso, atormentado, esperou. O tempo passou. Carras cochilou. Então ergueu a cabeça. Fique acordado. Piscando, com as pálpebras pesadas, olhou para Reagan. Não soluçava mais, os olhos fechados. Estaria dormindo? Ele se levantou, caminhou até a cama, abaixou-se e sentiu sua pulsação. Inclinando-se para a frente, examinou seus lábios. Estavam ressecados. Ele se endireitou e esperou um pouco, até que finalmente saiu do quarto e foi até a cozinha em busca de Cheryl. Encontrou-a à mesa, tomando sopa e comendo um sanduíche. Gostaria de comer alguma coisa, Padre Carras? Perguntou ela. O senhor deve estar faminto. Não estou, respondeu ele. Obrigado. Sentando-se, ele pegou um lápis e um bloquinho de anotações que estavam ao lado da máquina de escrever de Cheryl. Está soluçando? Disse ele. Vocês têm compazina? Sim, temos um pouco. Ele escreveu no bloco. Dê a ela metade de um frasco de 25 miligramas esta noite. Tudo bem. Ela está começando a desidratar, continuou Carras. Então é necessário começar com a alimentação intravenosa. Logo pela manhã, ligue para uma empresa de equipamentos médicos e peça a eles para entregarem tudo desta lista.
Ele deslizou o bloco sobre a mesa até Sharon. Ela está dormindo agora, então pode começar a alimentá-la com sustagem. Sharon assentiu. Sim, pode deixar. Pegando uma colherada de sopa, ela virou o bloco e olhou a lista. Carras a observou. Ele franziu a testa, concentrado, e perguntou. Você é a professora dela? Sim, isso mesmo. Ensinou latim a ela? Latim? Não sei nada de latim. Por quê? E alemão? Apenas francês. Que nível? La plume de la menthe? Basicamente. Mas não ensinou latim nem alemão? Não. Os Ergenson, eles conversam em alemão às vezes? Ah, sim, certamente. Perto de Reagan? Sharon se levantou e deu de ombros. Bem, às vezes acho que sim. Ela começou a caminhar para a pia da cozinha, levando os pratos. Então completou. Na verdade, tenho certeza. Você já estudou latim? Perguntou Carras. Sharon riu. Eu? Latim? Não, nunca. Mas reconheceria os sons? Sim, creio que sim. Ela enxagou a tigela de sopa e colocou-a no escorredor. Ela já falou latim com você? Reagan? Sim. Desde que adoeceu? Não, nunca. Algum outro idioma? Sharon fechou a torneira, pensativa. Bem, acho que posso ter imaginado, mas... Mas o quê? Bem, eu acho, disse Sharon franzindo a testa. Bem, podia jurar que eu a ouvi falando russo certa vez. Carras a encarou com a garganta seca. Você fala russo? Perguntou ele. Mais ou menos. Fiz 2 anos na faculdade. Carras ficou desanimado. Reagan pegou o latim do meu cérebro. Olhando para frente, inexpressivo, ele levou a mão à testa, em dúvida. A telepatia é mais comum em estados de grande tensão. Falar sempre num idioma conhecido por alguém no ambiente. Pensa as mesmas coisas que eu estou pensando. Bonjour, la plume del matin. Bonne noite. Com esses pensamentos, Carras observou com tristeza o sangue voltando a ser apenas vinho. O que fazer? Dormir um pouco, voltar a tentar de novo, tentar de novo? Ele se levantou e olhou para a secretária. Ela estava recostada na pia, com os braços cruzados, enquanto observava com uma expressão pensativa e curiosa. Vou voltar para o centro de residência, anunciou ele. Assim que Reagan acordar, gostaria que me avisasse. Sim, pode deixar. E a compazina, está bem? Não vai se esquecer? Ela balançou a cabeça. Não, vou cuidar disso agora mesmo. Carras assentiu e, com as mãos nos bolsos, olhou para baixo, tentando se lembrar do que poderia ter se esquecido de dizer a Sharon. Sempre havia algo a ser feito. Sempre havia algo de que se esquecia quando tudo já tinha sido feito. Padre, o que está acontecendo? Ele ouviu a secretária perguntar. O que de fato está acontecendo com a Riggs? Carras olhou para a frente, com os olhos assombrados. Não sei, respondeu ele. Não sei mesmo. Então se virou e saiu da cozinha. Enquanto seguia pelo corredor, ouviu passos apressados às suas costas. Padre Carras? Carras se virou e viu Cal com sua blusa. Sinto muito, disse o empregado, entregando a peça. Pensei que terminaria muito antes, mas esqueci. As manchas do vômito haviam desaparecido e o cheiro estava agradável. Muito gentil de sua parte, Cal, disse o padre com delicadeza. Obrigado. É eu que agradeço, Padre Carras, respondeu Cal com a voz trêmula e os olhos marejados. Obrigado por ajudar a senhorita Reagan. Então, desviando o olhar, o funcionário se afastou rapidamente. Enquanto observava, Carras se lembrou do homem no carro de Kinderman. Por quê? Mais mistério agora, mais confusão. Cansado, Carras abriu a porta. Estava escuro lá fora. Era noite. Aflito, ele saiu da escuridão para a escuridão. Atravessou a rua até o centro de residência, com sono, mas decidiu parar no quarto de Dyer.
bateu a porta, ouviu um "entre e será convertido" e, ao obedecer, encontrou Dyer datilografando em sua máquina IBM Selectric. Carras sentou-se na beira da cama enquanto o jesuíta mais jovem continuava a trabalhar. "Oi, Joe." "Sim, estou ouvindo. O que foi?" "Você conhece alguém que tenha feito um exorcismo real?" John Lewis Max Schmeling, em 22 de junho de 1938. "Joe, é sério?" "Não, você precisa falar sério. Exorcismo? Está de brincadeira?" Carras não respondeu, e durante alguns momentos observou Dyer datilografar, inexpressivo, até se levantar e caminhar até a porta. "Sim, Joe", disse ele. "Eu estava brincando." "Foi o que pensei." "Nos vemos por aí. E volte com piadas mais engraçadas." Carras atravessou o corredor e, ao entrar no seu quarto, olhou para o chão e encontrou uma mensagem no papel cor-de-rosa. Era de Frank, um número de telefone. "Por favor, telefone para." Carras pegou o telefone e solicitou que uma chamada fosse feita ao número do diretor do instituto e, enquanto esperava, olhou para a mão livre, à direita. Estava tremendo de ansiedade. "Alô?" Uma voz estridente. "Um minutinho. Um menininho." "Posso falar com seu pai, por favor?" "Sim, só um minuto." O garoto pousou o telefone sobre uma superfície, então voltou a pegá-lo. "Quem é?" "O padre Carras." "Padre Querites?" "Carras, padre Carras." O telefone foi pousado de novo. Carras ergueu a mão trêmula e tocou a testa com a ponta dos dedos. Barulho na linha. "Padre Carras?" "Sim. Alô, Frank? Eu estou tentando falar com você." "Ah, sinto muito. Tenho trabalhado com suas fitas aqui em casa." "Já terminou?" "Sim, já terminei. A propósito, o conteúdo é bem esquisito." "Sim, eu sei", concordou Carras, enquanto se esforçava para tranquilizar a voz. "Como estamos até agora? O que descobrimos?" "Bem, esse primeiro tipo símbolo, sim." A amostra não era grande o suficiente para eu ter certeza, mas diria que está bem perto, ou, pelo menos, o mais perto do que conseguimos chegar. "Bem, de qualquer modo, eu diria que provavelmente as duas vozes nas fitas são de personalidades distintas." "Provavelmente?" "Bem, é que eu não juraria no tribunal, porque a variação é de fato muito pequena." "Pequena?" repetiu Carras. "Bem, fim do jogo." "E o falatório? É algum idioma?" Frank riu. "Qual é a graça?" perguntou o jesuíta impaciente. "Isso foi um exame psicológico disfarçado, padre." "Como assim?" "Bem, acho que você confundiu as fitas ou algo assim. Frank, é um idioma ou não?" "Ah, eu diria que é um idioma sim." Carras ficou tenso de surpresa. "Está brincando?" "Não, não estou." "Qual é o idioma?" "O mesmo que o nosso." Carras ficou perplexo por um momento. E, quando voltou a falar, estava mais irritado. "Frank, acho que não estamos nos entendendo muito bem. Ou quer me contar qual é a piada?" "Você está com o gravador aí?" Estava na mesa. "Sim, estou." "Tem a função de tocar de modo reverso?" "Por quê? Tem ou não tem?" "Só um segundo." Irritado, Carras soltou o telefone e abriu a tampa do gravador. "Sim, tem, Frank." "Por que a pergunta?" "Toque a fita ao contrário." "O quê?" "É isso mesmo", garantiu Frank, rindo com bom humor. "Olha, toque ao contrário e nos falamos amanhã. Boa noite, padre." "Boa noite, Frank." "Divirta-se." "Sim, claro." Carras desligou. Estava estupefato. Pegou a fita com o falatório e a colocou no tocador. Primeiro, ele a tocou normalmente e assentiu. Nenhum engano. Eram apenas resmungos desconexos. Ele deixou que ela fosse até o fim,
Depois tocou ao contrário. Ouviu uma voz falando de trás para frente. Então a voz do demônio de Reagan. Mary! Mary! Carras, deixe-nos em paz! Deixe-nos! Português. Sem sentido, mas ainda assim, português. Como ela conseguiu fazer isso? Perguntou-se Carras. Ouviu até o final, rebobinou a fita e tocou de novo. E mais uma vez, então percebeu que a ordem do discurso estava invertida. Parou a fita, rebobinou e, com um lápis e um bloco na mão, sentou-se à mesa e começou a tocar a fita do começo, esforçando-se para transcrever as palavras, com diversas pausas e retomadas no processo. Quando finalmente terminou, fez mais uma transição numa segunda folha de papel e trocou a ordem das palavras. Então recostou-se e leu. Perigo. Ainda não. Ininteligível. Morrerá. Pouco tempo. Agora, o ininteligível. Deixa morrer. Não, não. Deliciosa. Corpo delicioso. Eu sinto. Ininteligível. Melhor. Ininteligível do que o vazio. Temo o Padre. Dê-nos tempo. Temo o Padre. Ele é ininteligível. Não, não este, o ininteligível. Aquele que, ininteligível, ele está doente. O sangue, sinta o sangue, como ele. Canta? Carras perguntou na gravação: quem é você? E a resposta: eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Então Carras: este é seu nome? E a resposta: não tenho nome. Eu sou ninguém. Muitos. Deixe-nos em paz. Deixe-nos quente no corpo. Não. Ininteligível. Do corpo no vazio. No ininteligível. Deixe-nos. Deixe-nos. Deixe-nos em paz, Carras. Merin. Merin. Carras releu a transcrição muitas vezes, assombrado pelo tom, pela sensação de que mais de uma pessoa falava, até finalmente a repetição em se mesclar as palavras e o padre largar o texto e esfregar os olhos, esfregar o rosto, os olhos, os pensamentos. Não era um idioma desconhecido. E escrever de trás para frente não era paranormal, nem mesmo incomum, mas falar de trás para frente, ajustar e alterar a fonética de modo que, ao serem ouvidas dessa forma, as palavras fossem ininteligíveis, tal ato não estava além do alcance até mesmo de um intelecto superestimado, do inconsciente acelerado do qual Jung se referiu? Não, havia algo mais. Ele se lembrou. Caminhou até as estantes para pegar um livro, Psicologia e Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos, de Jung. Há algum parecido aqui, pensava ele enquanto folheava rapidamente as páginas do livro. O que era? E encontrou um relato de uma experiência com escrita automática em que o inconsciente do indivíduo parecia capaz de responder perguntas com anagramas. Anagramas? Ele abriu o livro sobre a mesa, inclinou-se para a frente e leu um relato de uma parte do experimento. Terceiro dia. O que é homem? Noé sem dia cava paz. É um anagrama? Sim. Quantas palavras tem? 5. Qual é a primeira palavra? Ver. Qual é a segunda palavra? Ver. Posso interpretá-la como quiser? Tente. O indivíduo encontrou esta solução. A vida é menos capaz. Ficou estupefato com esse pronunciamento intelectual, que parecia provar a existência de uma inteligência independente da dele. Por este motivo, continuou a perguntar: quem é você? Clélia.
é uma mulher? Sim. Você viveu na Terra? Não. Você ganhará a vida? Sim. Quando? Em 6 anos. Por que está conversando comigo? O mitoclélia es. O indivíduo interpretou essa resposta como um anagrama para eu, Cleia, sinto. 4º dia. Sou eu quem responde as perguntas? Sim. Clélia está aqui? Não. Quem está então? Ninguém. Cleia existe? Não. Então, com quem eu estava conversando ontem? Ninguém. Carras parou de ler e balançou a cabeça. Não havia nada de paranormal ali, pensou. Apenas prova das habilidades ilimitadas da mente. Ele pegou um cigarro, sentou-se e o acendeu. Eu sou ninguém. Muitos. De onde vinha aquilo? Perguntou-se Carras. Aquele conteúdo misterioso do discurso de Reagan? Do mesmo lugar de onde vinha Clélia? Personalidades emergentes? Merrin. Ah, o sangue. Ele está doente. Assustado, Carras olhou para o seu exemplar de Satã e folheou o livro até a inscrição inicial. Que o dragão não seja meu líder. Fechando os olhos ao exalar a fumaça, Carras levou as mãos à boca e tossiu. Percebeu que a garganta estava dolorida e inflamada. Apagou o cigarro no cinzeiro. Exausto, lenta e desajeitadamente, ele se levantou, apagou a luz do quarto, fechou as cortinas, tirou os sapatos e deitou-se de bruços na cama estreita. Cenas intensas e fragmentadas tomaram sua mente. Reagan, Kinderman, Denning. O que fazer? Ele precisava ajudar. Tinha que ajudar. Mas como? Tentar converter o bispo com o pouco que tinha? Não acreditava que devesse. Nunca conseguiria convencê-lo do caso. Pensou em se despir, em se enfiar debaixo das cobertas. Cansado demais. Que fardo! Ele queria se libertar. Deixe-nos em paz. Na lenta passagem para um sono pesado, os lábios de Carras se mexeram, quase imperceptivelmente, formando as palavras: deixe-me em paz. De repente, ele levantou a cabeça, desperto por uma respiração ofegante e pelo som suave de celofane sendo amassado, e ao abrir os olhos, viu um estranho em seu quarto. Um padre, um pouco acima do peso, de meia idade, e com o rosto coberto de sardas, com mechas finas de cabelos ruivos penteados para trás, na cabeça calva. Sentado numa poltrona estofada, no canto do quarto, ele observava Carras e rasgava a embalagem de um pacote de cigarros Gaillouses. O padre sorriu. Ah, olá! Carras se sentou na cama. Olá e adeus, resmungou Carras. Quem é você e que merda está fazendo no meu quarto? Olha, me desculpe, mas bati e você não respondeu. Então vi que a porta estava destrancada e pensei que seria melhor entrar e esperar. E aqui está você. O padre apontou para 2 muletas encostadas na parede, perto da cadeira. Eu não poderia esperar muito tempo no corredor, sabe? Posso ficar de pé por um tempo, mas logo preciso me sentar. Espero que me perdoe. Sou Ed Lucas a propósito. O presidente sugeriu que eu viesse falar com você. Franzindo a testa, Carras inclinou a cabeça. Você disse Lucas? Sim, Lucas é meu nome, confirmou o padre, abrindo um sorriso de dentes compridos e manchados de nicotina. Ele havia tirado um cigarro do maço e procurava um isqueiro no bolso. Você se importa se eu fumar? Não, vá em frente, eu também fumo. Ah, sim. Lucas observou as bitucas de cigarro num cinzeiro sobre a mesa, de canto ao lado da poltrona. O padre ofereceu o maço a Carras. Quer um gallows? Não, obrigado. Você disse que Tom Birmingham o mandou aqui?
O velho Tom? Sim, somos camaradas. Éramos da mesma turma no ensino médio na Regis e depois disso estudamos juntos na St. Andrews, em Hudson. Sim, Tom recomendou que eu viesse. Então peguei um ônibus em Nova York. Estou em Fordham. Carras ficou mais animado de repente. Ah, Nova York. Tem a ver com o meu pedido de transferência? Transferência? Não sei nada sobre isso. É um assunto pessoal, explicou o padre. Os ombros de Carras murcharam junto com as esperanças. Ah, entendi, disse ele num tom mais contido. Carras se levantou, caminhou até uma cadeira de madeira de espaldar reto, virou-a, sentou-se e começou a observar Lucas com atenção. Mais de perto, notou que o terno preto do padre estava amassado e largo, até surrado. Havia caspa nos ombros. O padre tirara um cigarro do maço e o estava acendendo com uma chama grande de um isqueiro, Zippo, que tirou do bolso tão discretamente que pareceu um truque de mágica. Ele soltou uma fumaça cinza azulada e observou-a com o que parecia ser uma profunda satisfação, enquanto dizia: Ah, nada como um gallows para os nervos. Está nervoso, Ed? Um pouco. Bem, relaxe. Vá em frente e conte tudo. Como posso ajudá-lo? Lucas observou Carras com um olhar preocupado. Você parece exausto, comentou ele. Talvez fosse melhor a gente se encontrar amanhã. O que me diz? Em seguida acrescentou. Sim, com certeza amanhã. Pode me passar as muletas, por favor? Ele estendeu o braço em direção às muletas. Não, disse Carras. Estou bem. Bem, Ed, tudo muito bem. Inclinando-se para a frente com as mãos unidas entre os joelhos, Carras observou o rosto do padre e concluiu. A procrastinação é o que chamamos de resistência. Lucas ergueu uma das sobrancelhas, com um olhar levemente intrigado. Ah, é mesmo? Sim, é mesmo. Carras olhou para as pernas de Lucas. Isso o deprime? Perguntou ele. Como assim? As minhas pernas? Ah, às vezes, acho. Congênito? Não, aconteceu num acidente. Por um momento, Carras observou o rosto do visitante, aquele sorriso leve e secreto. Será que já ouvira? Que pena, comentou Carras, de modo solidário. Bem, é o mundo que herdamos, certo? Respondeu Lucas, com o gallows ainda pendurado no canto da boca. Ele o tirou dos lábios com 2 dedos e soltou um lamento em meio à nuvem de fumaça. Ai. Certo, Ed, vamos ao ponto. Está bem? Você certamente não saiu de Nova York para vir aqui à toa. Então vamos abrir o jogo. Diga tudo, certo? Cartas na mesa. Lucas balançou a cabeça devagar. Bem, é uma longa história, começou ele, mas precisou levar a mão à boca para conter um novo acesso de tosse. Quer beber alguma coisa? Perguntou Carras. Com os olhos marejados, o padre negou, balançando a cabeça. Não, tudo bem, respondeu meio engasgado. Tudo, de verdade. Os espasmos foram diminuindo. Ele olhou para baixo e espanou as cinzas do cigarro de seu blazer. Vício nojento, resmungou, enquanto Carras notava o que parecia uma mancha de gema de ovo na camisa preta por baixo do blazer. Certo, o que houve? Perguntou Carras. Lucas olhou para ele. Você? Carras hesitou. Eu? Sim, Damian, você. Tom está muitíssimo preocupado com você. Carras encarou Lucas, começando a entender as coisas porque havia uma profunda compaixão em seus olhos e em seu tom de voz. Ed, o que você faz em Fordham? Perguntou Carras. Eu aconselho, respondeu o padre. Aconselha? Sim, Damian, sou psiquiatra. Carras o encarou. Psiquiatra, repetiu inexpressivo. Lucas desviou o olhar. Bem, por onde começo? Ele suspirou de modo relutante. Não sei bem. É tão complicado, muito complicado. Bem,
Deixe-me ver o que podemos fazer, disse baixinho, inclinando-se para a frente e batendo as cinzas do cinzeiro. Mas você é especialista, continuou, olhando para a frente. E às vezes é melhor colocar as cartas na mesa de uma vez. O padre voltou a tossir, levando a mão à boca. Droga, mil desculpas. Quando a tosse parou, Lucas olhou para Carras com seriedade e concluiu. Olha, essa confusão com você e as McNeil. Carras reagiu com surpresa. McNeil? Perguntou ele. Como pode saber disso? Não haveria como Tom lhe contar isso. Não, de jeito nenhum. Seria prejudicial à família. Tenho minhas fontes. Que fontes? Como quem? Como que? Isso importa? Perguntou o padre. Não, nem um pouco. Tudo o que importa é a sua saúde e estabilidade emocional. Ambos estão claramente em risco, e essa história com as McNeils só vai piorar a situação. Então a ordem exige que você se afaste. Afaste-se pelo seu bem, Carras, e também pelo bem da ordem, exclamou o padre, franzindo as sobrancelhas volumosas que quase se tocavam e baixando a cabeça de modo que seu olhar parecesse ameaçador. Afaste-se antes que ocorra uma catástrofe maior, antes que as coisas fiquem piores, muito piores. Não queremos mais profanações, certo, Jimmy? Carras olhou para o homem, chocado. Profanações? Ed, do que está falando? O que minha saúde mental tem a ver com elas? Lucas se recostou na cadeira. Ah, vamos, disse sarcástico. Você se une aos jesuítas e deixa sua pobre mãe morrer sozinha em meio à pobreza? O que odiaria inconscientemente por isso senão a Igreja Católica? O padre voltou a se inclinar para a frente, curvando-se para sussurrar. Não seja obtuso. Fique longe das McNeil. Com os olhos semicerrados e a cabeça inclinada, Carras se levantou e olhou para o padre, perguntando com uma voz rascante. Quem diabos é você, amigo? Quem é você? O tom baixo do telefone na mesa de Carras atraiu o olhar assustado do padre Lucas. Cuidado com Sharon, exclamou num alerta. De repente, o telefone começou a tocar alto e acordou Carras, que percebeu que estivera sonhando. Sonâmbulo, ele se levantou da cama, acendeu a luz, caminhou até a mesa e pegou o telefone. Era Sharon. Que horas eram? Perguntou a ela. 3 e pouco da manhã. Ela perguntou se ele podia ir até a casa naquele momento. Ah, Deus, resmungou Carras, por dentro. Mas respondeu que poderia. Sim, iria. E, mais uma vez, ele se sentiu preso, sufocado, enredado. Entrou no banheiro de azulejos brancos para lavar o rosto com água e, ao secar, lembrou do padre Lucas e do sonho. Qual seria o significado? Talvez nenhum. Ele pensaria melhor mais tarde. Quando estava prestes a sair do quarto, parou na porta, virou-se e voltou para pegar uma blusa de lã preta. Ao ajeitá-la no corpo, parou abruptamente, olhou para a mesa de canto. Respirando fundo e dando um passo adiante, ele se abaixou na direção do cinzeiro, pegou uma bituca e ficou imóvel por um momento, estupefato. Era um gallows. Pensamentos a toda, superstições, um arrepio, então um alerta. Cuidado com Sharon. Carras deixou a bituca no cinzeiro, saiu do quarto, atravessou o corredor e chegou à rua Prospect, onde o ar estava ralo, parado e úmido. Passou pela escada, atravessou diagonalmente até o outro lado e encontrou Sharon, observando e esperando por ele na porta da casa das McNeils. Parecendo assustada e perplexa, ela segurava uma lanterna com uma das mãos e apertava um cobertor ao redor do pescoço com a outra. Sinto muito, padre, disse ela enquanto o jesuíta entrou na casa, mas acho que o senhor precisa ver isso. Viu o quê? Sharon fechou a porta sem fazer barulho. Preciso mostrar ao senhor.
sussurrou ela. Mas faça silêncio. Não quero acordar Chris. Não quero que ela veja. Ela fez um sinal para que Carras a seguisse, subindo as escadas até o quarto de Regan na ponta dos pés. Ao entrar, o jesuíta sentiu frio. O quarto estava gelado. Franzindo a testa, ele olhou para Sharon de forma questionadora, e ela assentiu. Sim, padre. O aquecedor está ligado. Eles se viraram e olharam para Regan, para as partes brancas de seus olhos que brilhavam assustadoramente à luz fraca da luminária. Ela parecia em coma, respiração pesada, imóvel. A sonda nasogástrica levava a sustagem lentamente para seu estômago. Sharon caminhou em silêncio até a cama. Carras a seguiu. Então, ainda surpreso com o frio. Quando chegaram ao lado da menina, ele notou gotas de suor na testa dela. Ao relancear para baixo, viu seus braços presos pelas amarras de couro. Sharon inclinou-se sobre a cama e abriu a parte superior do pijama branco e rosa de Regan. Carras se compadeceu profundamente ao ver o peito magro, as costelas aparentes, sinalizando que aquelas seriam suas últimas semanas ou dias de vida. Sentiu o olhar assustado de Sharon. Não sei se já parou, sussurrou ela, mas veja, fique olhando para o peito dela. Sharon acendeu a luz da lanterna e mirou o feixe no tórax nu da menina. O jesuíta, confuso, seguiu o olhar dela. Então, silêncio. A respiração levemente sibilante de Regan. Atenção. O frio. O jesuíta franziu a testa ao ver algo surgindo. Uma vermelhidão fraca, mas definida. Analisou mais de perto. Aqui está, aparecendo. Olhe, sussurrou Sharon. O arrepio abrupto nos braços de Carras não foi causado pelo frio, mas pelo que ele estava vendo no peito da menina. Letras em alto relevo, explícitas, cor de sangue, 2 palavras: me ajude. Com os olhos arregalados, fixos nas palavras, Sharon soltou um vapor gélido ao murmurar. É a letra dela, padre. Às 9 da manhã, Carras procurou o presidente da Universidade de Georgetown e pediu permissão para solicitar um exorcismo. Conseguiu, e imediatamente procurou o bispo da diocese, que ouviu com muita atenção tudo o que Carras tinha a dizer. Tem certeza de que é real? Perguntou o bispo por fim. Bem, fiz uma avaliação prudente e percebi que condiz com todas as condições estabelecidas no ritual, respondeu Carras, evasivo. Ainda não ousava acreditar. Seu coração, e não sua mente, o guiara. Aquele momento, pena e esperança de cura por meio da sugestão. Gostaria de realizar o exorcismo sozinho? Carras sentiu júbilo. Viu uma porta se abrindo, uma oportunidade de se libertar do peso do cuidado, de não precisar lidar a cada anoitecer com o fantasma de sua fé. Ainda assim respondeu: sim, Vossa Excelência, sim. Como está a sua saúde? Minha saúde está bem, Vossa Excelência. Já esteve envolvido com esse tipo de coisa antes? Não, nunca. Bem, veremos. Seria melhor que alguém com experiência. Não existem muitos por aí hoje em dia, mas talvez alguém de missões estrangeiras. Vou ver quem está disponível. Enquanto isso, espere. Telefonarei assim que souber de alguma coisa. Quando Carras partiu, o bispo entrou em contato com o presidente da Universidade de Georgetown e os dois conversaram sobre Carras pela segunda vez naquele dia. Bem, ele conhece o caso a fundo, declarou o presidente em determinado ponto da conversa. Duvido que exista algum risco em deixá-lo acompanhar. De qualquer modo, deve haver um psiquiatra presente. E o exorcista? Alguma ideia? Não consigo pensar em ninguém. Bem, Lancaster Marin está no país. Marin? Pensei que estivesse no Iraque.
que estivesse trabalhando numa escavação perto de Nínive. Sim, perto de Mossul, isso mesmo. Mas ele terminou e voltou há cerca de 3 ou 4 meses, Mike. Está na faculdade de Woodstock. Lecionando? Não, escrevendo outro livro. Deus nos ajude. Você não acha que ele é velho demais? Como está de saúde? Olha, deve estar bem. Do contrário, não estaria por aí escavando tumbas, não acha? Sim, creio que sim. Além disso, ele tem experiência. Não sabia. Bem, é o que dizem. E quando foi isso? Essa experiência? Ah, talvez há 10 ou 12 anos, acho, na África. Parece que o exorcismo durou meses. Ouvi dizer que quase morreu. Bem, nesse caso, duvido que ele vá querer realizar outro. Aqui nós fazemos o que nos mandam, Mike. Todos os rebeldes estão por aí com os mundanos. Obrigado por lembrar. Então, o que acha? Bem, terei que deixar essa decisão a você e à ordem. No começo daquela noite plácida, um jovem estudioso que se preparava para o sacerdócio percorria a propriedade da faculdade de Woodstock, em Maryland. Ele procurava um jesuíta magro de cabelos grisalhos. Encontrou-o numa trilha, passeando pelo bosque. Entregou-lhe um telegrama. Com serenidade, o velho padre agradeceu e se virou-se para continuar a contemplação, para continuar caminhando pela natureza que amava. Às vezes, ele fazia uma pausa a fim de ouvir o canto de um pinta-roxo ou observar uma borboleta colorida num galho. Não leu o telegrama, sequer o abriu. Sabia do que se tratava. Ele o lera na poeira dos tempos em Nínive. Estava pronto. E prosseguiu com suas despedidas.